Boa noite a você que veio hoje. Graças a Deus você veio. É importante a sua presença. Cada um dos irmãos. Posso fazer uma declaração de amor? O Senhor nos ensinou a amar e nós amamos vocês todos. Amém? Irmãos, nós vamos trazer para você e para quem está nos ouvindo, quero agradecer a rede social pela oportunidade maravilhosa de você que tem nos acompanhado. Nós amamos você. Amém, irmãos? Amém. A igreja falou um amém bem alto, só que o nosso sistema de som impede captar o som a uns 50 centímetros aqui dessa captação. Mas enfim, os irmãos disseram amém para você que está nos ouvindo e que vai nos ouvir também. Enfim, nós vamos ler Provérbios 11, 24, porque diz sobre o assunto desta noite. Amém para a leitura? Amém. Leitura. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Amém? Amém. Senhor Deus, Santo Pai, misericordioso, gracioso conosco, dispenseiro em nos ajudar de uma forma incalculável, nós queremos aprender contigo, nosso Pai, a também sermos generosos, assim como tu és conosco, em nome de Jesus, pela sua extrema bondade, nós te agradecemos. Amém. Provérbios são versículos bem pequenos, fechados, às vezes cada verso é um assunto, e aqui bem fácil de absorver. Ao que distribui mais se lhe acrescenta. A quem doa mais ele recebe. Agora aquele que retém, que tem processo de mesquinhez, de avareza, e por isso diz, passou da justiça de guardar, é para a sua perda. Guarda muito, guarda tudo e perde muito. Não devemos ser assim. A nossa exortação de hoje, se Deus quiser, será em torno dos escritos do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos irmãos da igreja em Corinto, a igreja grega, tendo como base desse sermão os capítulos 8 e 9. Nós não vamos ler todos os 2 capítulos, mas vamos circular por alguns versículos. Momento em que o apóstolo aborda comentários e aconselhamentos vindos dos céus sobre a responsabilidade da igreja nas ajudas, nas ofertas individuais de cada um dos membros, no que se pede sobre as dádivas terrenas de cada um distribuídas para que se atinjam as bênçãos celestiais nos ofertadores. Hoje, falar em doações é um tema difícil, em que a arrecadação está associada à exploração. Alguns sobre exigências e ameaças contra aqueles que não contribuem conforme as exigências e a ganância de muitos líderes mercenários gananciosos em prol de benefício próprio, enriquecimento ilícito. Estes sempre existirão até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em Atos capítulo 20 e versículo 29, está escrito que eles são lobos cruéis e não pouparão o rebanho do Senhor. Hoje, não trataremos da cobiça ao dinheiro. Isso não é para nós estarmos fazendo análise neste momento. Trataremos da generosidade, sem interesse próprio, desinteressado de si, do desprendimento dos bens,
as contribuições, as ofertas e as ajudas aos necessitados continuam sendo requeridas por Deus, aprovadas por Deus e também abençoados por Deus, assim os que praticam. Em 2 Coríntios 9, 7, no fim do versículo, depois nós vamos ler o início dele, está assim: porque Deus ama ao que dá com alegria. Em Provérbios 19, 17, diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, Ele lhe pagará o seu benefício. Se você compadece do necessitado, o pagador é Senhor. Amém? Você ajuda os necessitados, pagador é o Senhor. Interessante que o Senhor sempre tem a contrapartida, uma partida dobrada para quem entende de contabilidade. Nós agimos para o Senhor e Ele sustenta aqueles que ajudam. Maravilhoso. Basta ter fé. Qualquer medida de cada um é bem aceita, desde que seja com satisfação na alma. Nunca, mas nunca faça por obrigação. Nunca triste, nem por necessidade, pois deve ser sempre com alegria. E Paulo constata este assunto na carta, capítulo 8 e 9. Não pense que você deve ajudar apenas quando tem recursos sobrando. Isso é um engano. Primeiro, Deus não aceita nada das nossas sobras. Ele aceita dádivas da generosidade expressadas com amor no seu conteúdo útil. Tudo que é útil para você, Deus quer ver você repartir. Os irmãos em Corinto não eram abastados com excessos, alguns imaginam isso. Eles não tinham recursos sobrando e nem os necessários. Pelo contrário, havia naqueles irmãos uma profunda pobreza. Quando eu leio, eu creio que chegam um tanto perto da miséria. Veja em capítulo 8, versículo 2. E como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, de alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas das suas generosidades. Irmãos, pobres, paupérrimos, generosos, só pode ser do Senhor esses. Que lição para nós? Quando se poderia supor que eles eram incapazes de dar, como qualquer um quando olhasse para aqueles irmãos, quando muitos suponham que precisava mais de ajuda dos outros do que doar para alguém, ou quando se poderia supor que as suas mentes estivessem totalmente absorvidas pelas suas preocupações com o dia de amanhã e ter o restinho que pode na panela para deixar para o dia de amanhã, contribuíram com alegria. A alegria no Senhor pela esperança no Evangelho dominou o efeito comum naquelas tribulações, somados ao nível de baixa pobreza. A pobreza daqueles irmãos não foi impedimento de serem generosos. Na verdade, passando por muitas necessidades em extrema pobreza, foram doadores para dividir com os outros pobres semelhantes de Jerusalém. Pobre doando para pobre. Pobre, quando abraça o Evangelho, faz questão de não ser miserável. Os verdadeiros crentes pobres fazem questão de não trabalhar no nível da miséria. É pobre ajudando o pobre, e nada eles cobravam dos ricos. Aliás, irmão, deixa os ricos para o governo cobrar os impostos deles. Nós podemos observar uma situação semelhante quando Jesus estava observando uma mulher
como exemplo em Marcos capítulo 12, versículo 41 e 43. Olha só esse fato. Jesus estava assentado de frente à arca do tesouro, lá no templo, observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro, o momento do ofertório, e olha que os ricos deitavam pacotes de dinheiro, muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais que todos os que deitaram na arca do tesouro. Amém? Impressionante. A pobre viúva foi a maior doadora do dia. Não cabe na conta dos homens, mas entra na conta do reino celestial. Irmãos, no dinheiro do nosso país, 1 centavo não vale quase mais nada, nem imprime mais moeda de 1 centavo. Agora imagina meio centavo. Imagina só. De modo semelhante, a viúva pobre, sem um marido provedor, ela não tinha como pensar no dia de amanhã, a não ser que ia ser um dia como o outro. Ela era uma pobre verdadeira, poderia não ter nada, mas deu o que tinha. Loucura parece, não é, irmãos? Eu já ouvi irmãos da igreja dizer: eu não faço oferta porque eu ganho um salário mínimo. Pega e leia essa viúva. Eu não posso dar oferta, não posso fazer nada, porque aí é pior ainda, eu estou com umas dívidas para pagar. Bom, não numa sequência, aprendemos mais uma interessante lição, agora sim, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Veja só, daqui nós vamos extrair uma lição para esta noite. Amém? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos deu pão para comer, e multiplica a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Amém? Amém. Nesta passagem que lemos, Paulo lembra aos coríntios do seu entusiasmo inicial para a arrecadação da ajuda aos irmãos necessitados em Jerusalém. Eles reagiram cheios de bondades aos pedidos de recursos. Contudo, irmãos, quando Paulo se preparava para arrecadar a última das contribuições, o entusiasmo dos coríntios tinha esfriado. Já tinha passado quase um ano. A coleta tinha sido interrompida. Paulo estava preocupado com a possibilidade de que, quando ele fosse em Corinto, os coríntios doassem com má vontade. Os irmãos necessitados não mereciam ser ajudados por irmãos descontentes às doações. Um ano antes, eles estavam prontos para ajudar, e Paulo fez elogios aos irmãos da Macedônia sobre o ânimo dos coríntios. Tudo isso está no capítulo 8 e 9. Motivaram os irmãos da Macedônia a também fazerem doações. Agora Paulo incentivava os coríntios para reviverem aquele seu entusiasmo inicial da doação. Paulo não era ingênuo sobre o comportamento humano, e isso cabe a qualquer um de nós. Sabe qual é o problema? O desânimo, a desilusão, o que vale a pena, o que não vale. Já tenho ajudado muito tempo. Geralmente as pessoas cansam de fazer o bem. Mas em Gálatas 6 e 9 nós lemos que é o contrário.
e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Amém, irmãos? Isso é importante. Não é só ajudar uma vez, é ter uma vida em ajuda. O final de uma maratona é muito mais emocionante do que o seu início e os quilômetros intermediários da nossa vida. São necessárias determinações de fé e perseverança para continuar a obra entre os santos até o fim. Jesus disse: os pobres nós temos sempre no nosso meio. Sempre. São necessários, irmãos, que nós estejamos sempre prontos, não desanimando no meio do caminho, porque a continuidade durante o tempo do plantio não pode ser interrompido para não minguar o dia da sua colheita. Aqui que está o cerne do nosso sermão de hoje. No capítulo 9, versículo 6, Paulo escreveu assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância ceifará. Bem paralelo ao provérbios inicial da nossa leitura de hoje. Tudo a ver. Interessante que Paulo usa essa expressão, porque as pessoas daquela época estavam intimamente familiarizadas com os princípios de uma economia baseada na agricultura. E os irmãos daqui mais antigos sabem o que é trabalhar na roça. Primeiro planta, depois semeia, primeiro plantar e por fim colher. Eram tarefas comuns e corriqueiras, mas isso demandava um tempo. Quando você tem a semente, você não tem o pão. Por isso que diz: quem dá a semente também dá o pão. Amém? Desde receber a semente, plantar e colher, alguém deve dar o pão para depois andar com seus próprios recursos. Por isso, armazenar mais sementes para aqueles irmãos, e Paulo diz sobre isso, quem armazena mais semente poderia parecer ser prudente, uma maneira de se precaver contra futuros desastres, para ter pão nos dias de crise, ter gordura. Mas observe que, se o lavrador que espalhasse as suas sementes com escassez, teria inevitavelmente uma colheita pequena. Vocês estão entendendo? Então, quando o homem do campo ele tem semente para plantar, um tanto ele planta e tem que ser um tanto bom, e outro tanto ele tem que ter fé que vai dar para sustentar até o dia da outra colheita. Isto é, se ele reter além do necessário, não vai ser bom. Todos devem ter provisão, nunca um grande celeiro de estoque para a vida toda. Não é isso que a palavra nos ensina. Como aquele rico que plantou tanto, e achou que no final da vida estava bastado para se regalar durante a vida toda, e ele disse à sua alma: agora posso se folgar. Ele se deu mal. Deus quer que você tenha o dia a dia em vida, e não que você guarde tudo para os últimos tempos da sua vida. Um agricultor que se recusasse a arriscar as suas sementes na colheita do ano seguinte, perderia com pouca colheita. Estava sendo avarento. Este fragmento de sabedoria agrícola contém uma verdade profunda sobre a doação cristã, como nós vemos em Provérbios 11, 24 e 26. Olha como se diz sobre o assunto: ao que distribui mais, se lhe acrescenta. Isto é, quem dá, recebe. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Nosso primeiro versículo.
Mas a sequência: a alma generosa prosperará, e aquela que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Entendeu? Então você tem que distribuir de alguma forma ou outra. Nossas atitudes devem ser todas equilibradas, sempre envolvendo o próximo e não só a si mesmo. Quando o homem junta só para si, ele é egoísta. Quando ele pensa na necessidade do próximo, ele é generoso. E Deus quer generosidade de nós. Como o lavrador tolo, aquele que semeia pouco, que se recusa a confiar em Deus para a sua futura segurança. Ele guarda, pelo menos ele tem ali para comer, mas ele não planta para multiplicar. Inevitavelmente perderá as ricas bênçãos de Deus. Aquele que semeia abundância, em abundância também ceifará. A colheita irá exceder as suas expectativas, fartura vista pela fé. A abundância não é o todo, é a medida que excede o mínimo. Interessante essas contas celestiais. Por isso que cada crente de Corinto deveria ter proposto no seu coração o quanto iria contribuir para esta coleta. Esse era o propósito de Paulo. Quanto cada um vai dar? Interessante. Se nós fôssemos arrecadar valores hoje na igreja, quanto cada um vai dar? Vocês acham que é razoável o irmão Márcio ou outros irmãos falar, o irmão vai dar tanto, você vai dar tanto? Ou é melhor brotar do coração quanto cada um vai dar? Claro, irmão, cada um deve dar segundo a sua vontade. E como vai medir a vontade de cada um? É o que a palavra de Deus ensina. Então cada um iria contribuir, porque quem não dá nada é de coração vazio. Há generosidade. Não semeou nada, será amaldiçoado com perdas. Isso nós vemos nas nossas leituras. E Paulo diz no versículo 7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Agora, irmãos, é com cada irmão, é com cada um de nós. Isso é entre você e Deus. Se alguma quantia você deverá ofertar, o quanto depende do coração alegre que você tem para doar. Quanto, irmãos? Esta não deveria ser uma decisão impulsiva, mas refletiva, equilibrada, partindo de cada um. Cada irmão deve avaliar a sua própria capacidade de dar em oração adequadamente. Por isso, os exageradamente pobres deram com alegria, porque eles examinaram o coração deles. Então, o que os homens olhavam, assustavam. São pobres demais para ajudar alguém. Mas eles não olharam pela quantidade, eles olharam para o coração. E Deus respondeu para eles. Paulo não queria usar apelos emocionais urgentes ou táticas de pressão para coagir os coríntios à doação, como fazem os mercenários da igreja, que pede um valor, vai abaixando, pede outro valor, vai abaixando. Irmãos, não se faz leilão de oferta, brota no coração de cada um, em sigilo. Embora Paulo realmente estivesse pedindo dinheiro, ele foi cuidadoso em dar aos coríntios tempo suficiente para pensarem e orarem sobre o quanto Deus tocasse no coração de cada um deles, para que doassem amor. A quantidade de cada um correspondia à medição do nível de alegria. Sabe aquele toque no coração de cada um quando nós oramos? Agora é íntimo de cada um de nós, irmãos. Se por acaso nós temos irmãos necessitados e
alguém não doa nada, eu creio que ele vai sentir mal, porque ele não é participante. Então o seu coração vai estar triste por não doar nada. Se pouco der, sendo que pode dar mais, ele vai se sentir insatisfeito. E por fim, o que for dado se tornou alegre no seu coração, você encontrou a boa medida aceita por Deus. Amém? Quando você recebe o seu salário, você faz um negócio e bota no seu coração, deste valor eu quero dar tanto para o Senhor. E você vem e oferta ao Senhor e sente alegria. Quando você tem alegria, é o sinal divino que Deus aceitou a sua contribuição. Amém? É assim que Deus responde a nós. Por isso que ninguém deve doar sob pressão emocional. Porque Deus avalia o seu coração e não a quantidade do dinheiro que você está doando. Isso foi com a viúva pobre. Foi o que Jesus fez. Ele olha para o coração do doador e não para a doação. Deus não olha o bolso de ninguém. Agora ele olha o coração de todos nós. Bolso não é generoso, mas o seu coração deve ser. Amém? Aquele que dá com alegria, resultante de uma gratidão sincera pelo que Deus já lhe fez, e a abundância que Deus está lhe dando, ou se não tem abundância, a vida que Deus está te conduzindo em alegria, você se sente devedor. Então esse doador é preciado por Deus. E o que acontece? Como lemos, Deus multiplicará essas dádivas infinitamente. Veja o versículo 11. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A palavra beneficência está envolvida em ajuda ao próximo. Então Paulo escreve, para que em tudo enriqueçais para toda a ajuda, a qual faz com que por nós se deem graças a Deus. Esses irmãos, quando recebem, dão graças a Deus por causa da sua atitude. Como que você faz algum irmão dar graças a Deus? Quando você ajuda ele. Ele pode te agradecer. Maior ainda é Deus honrado nessa atitude. Da mesma forma como um lavrador precisa espalhar as suas sementes no solo para poder ter uma colheita abundante, também os cristãos devem ser generosos com os necessitados para poderem colher bênçãos e mais bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Isso é conteúdo bíblico. Paulo deixou claro que a bênção de Deus nem sempre inclui aumento de riquezas. Isso é teologia da prosperidade. Nós não estamos pregando a teologia da prosperidade, nós estamos pregando a teologia das bênçãos. É diferente. E nas bênçãos de Deus, Deus pode encher o seu bolso, sim. Claro que pode. Não estamos nesse mundo para ter riquezas, porque nós não devemos ser gananciosos. Podemos prosperar sem a necessidade primária, sem que seja a necessidade primária. Você pode ver que os irmãos que Deus vai abençoando, não foi porque eles correram alucinados atrás do dinheiro. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Buscaram primeiro o reino de Deus. No demais, Deus foi acrescentando. Deus foi dando. Dádiva de Deus deve estar no coração bem satisfeito. Satisfação é o que nos faz participante das boas obras. Amém? No 9:8, e Deus é poderoso para fazer abundar em todo vós dinheiro, a graça, a fim de que tendo sempre sustento, em tudo, toda a suficiência
de abastecimento. Abundeis em toda boa obra. Tudo relacionado, irmãos. Tudo relacionado. O pão de cada dia e as obras, o fruto do Espírito do Senhor. E a palavra nos ensina: tende o que comer, se dei, comer e vestir, se dei por satisfeito. Como diz os irmãos mais fiéis, o que vier é lucro. O que vier é lucro. E Paulo buscava a menção, a citação de Salmo 119, 112, 9, aliás, desculpe. E olha, ele espalhou, isto é, como se fosse uma sementeira no campo. Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Simples, né, irmãos? Quer ter as bênçãos de Deus? Está aí. Embora este salmo cita uma linha que enfatiza os benefícios espirituais, a partir da generosidade material aos necessitados. Isto é, a prática da beneficência. Deus dá tanto a semente quanto o pão, enquanto você planta. Tanto o excedente para investir, quanto os recursos para te sustentar, você e a sua família, cada um no seu dia a dia. E a Bíblia diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Está aqui o porquê. Os recursos que Deus dá aos crentes não devem ser totalmente armazenados, ou gastos totalmente, ou desperdiçados. Cuidado, aquele que ganha, gasta. Irmão, que história é essa? Com quem você gasta, com quem você gasta e o que você faz? Entende? Se você espalha aos necessitados é uma coisa, agora se você gasta porque você não sabe o dia de amanhã, isto não é fé. Isto é tentar a Deus. É diferente. Deus dá a economia das dádivas ao seu povo para o seu próprio uso, para que reinvistam e para que invistam na obra de Deus. Amém? Em vez de dissipar essas dádivas, os cristãos precisam cultivá-las. É diferente, irmãos. Em vez de gastar despretensiosamente, inconsequentemente, de forma irresponsável, cultive o que Deus te deu. Cultive, a fim de produzir boas obras. Quais? Quando o irmão estiver necessitado, você tem condição. Quando você estiver necessitado, você tem condição. Quando um filho, a sua esposa estiver necessitados, você tem condição. E isso Deus nos dá. Deus não se limita meramente a dar mais e mais recursos. Em outras palavras, mais e mais sementes. Na verdade, Ele abençoa o que você planta. Amém? Alguns acham que nós temos um Deus tão rico que dá tudo o que nós queremos a hora que nós precisamos, porque nós somos inconsequentes. Então, um exemplo, você recebe uma herança e gasta toda a herança porque o seu Deus é rico demais. O dia que você não precisa, você tem. Você não tem. Aliás, irmãos, Ele te deu a semente lá atrás. Então, você não plantou. Cuidado. Ele molha a semente com uma chuva benéfica, te faz prosperar. Ele dá semente para ser semeada e tudo o que ela necessita para crescer e se transformar numa planta próspera e saudável. Da mesma maneira, Deus abençoa os nossos débeis esforços com generosidade. Nós somos fracos, nós não temos tino empresarial, nós não somos homens de mega negócios. Nós, irmãos, somos débeis nos negócios, procuramos aprofundar nas coisas de Deus. Quantas coisas materiais Ele vai nos cuidar, Ele vai nos orientar, porque Ele é generoso, para que os frutos aumentem na sua vida. Esta colheita não consiste em riquezas materiais, Então, é uma colheita de justiça, como nós lemos.
Deus tomará até mesmo os esforços nossos insuficientes que estão voltados às boas obras. E Ele nos abençoa mesmo assim. E os multiplicará para que eles se tornem bênçãos de muitas pessoas. Isto é, espalhou. Então, quando Deus abençoa um servo de Deus, na verdade Deus está abençoando todos que estão em volta dele, espalhando semente. Tudo que é necessário fazer é dar sempre com alegria, e para isso, irmãos, é necessário ser generoso. Para terminar, Apocalipse capítulo 20, versículo 35, está escrito assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, aliás, Atos 20, 35, me desculpe. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Amém? Temos enfermos nessa igreja? Como temos? Estamos ajudando os enfermos? É necessário ajudar os enfermos e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Onde todos estão envolvidos na obra de Deus, na generosidade de Deus, acontece o que aconteceu na igreja em Corinto. Pobres, mas ricos em espírito. Nunca menospreze quando você olha para o seu bolso vazio. Nunca menospreze o poder de Deus. Amém? Tenha um coração grande, generoso. Ainda que seja só uma moedinha, saiba que é Deus que colocou no seu bolso. Amém? Que Deus nos abençoe.